Oi pessoal, tua Rádio São Francisco na cobertura especial da Festa da Uva de 2026. Estamos conhecendo um pouco mais sobre as 12 embaixatrizes que concorrem ao trio soberano da próxima edição da Festa Nacional da Uva. Com o patrocínio master de Dom Apio Pizzaria, Yoshi Sushi, Mogitor Turismo, Rodóio, Radize Restaurante, Bragé Transportes, Central Tecidos e Aviamentos Caxias e Microempa. No dia de hoje, nós vamos bater um papo com a Júlia D'Alegrave Scopel, ela que é psicóloga, tem 25 anos e representa o Recreio da Juventude. Júlia, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Daniel, que honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou lhe perguntar, quem é a Júlia? Bom, a Júlia é uma mulher muito sonhadora, que está aqui em busca de um sonho, inclusive. Uma mulher muito trabalhadora, inclusive, como vocês já viram, eu me formei super jovem, né? Então, tenho o estudo e o trabalho como base de muitas coisas da minha vida. A minha dedicação e entrega para tudo que eu faço é algo que eu me orgulho muito. E nada disso seria possível se eu não tivesse também por trás uma família incrível. Então, não tem como falar de mim sem falar da minha base familiar, das pessoas que me cuidam, das pessoas que ajudaram a realmente formar o meu caráter, que é a minha família. Então, eu sou assim, eu sou muito trabalhadora, adoro estar cercada de pessoas com boas energias e com uma base familiar muito forte. Acho que dá para resumir por aí. A família já apareceu na primeira resposta sua. Você é filha de? Eu sou filha do Ivan Antônio Scopel e da Daisy D'Alegrave Scopel. Natural aqui de Caxias? Naturais aqui de Caxias, sim. E conta um pouquinho da tua história, a tua relação com a Festa da Uva, Júlia. Perfeito. A minha história, ela começa a se entrelaçar com a festa logo nos meus primeiros anos. Eu me recordo que eu estava mais ou menos no jardim de infância, no pré. E a minha tia, uma tia muito querida, tem uma escolinha na rua Os 18 do Forte. E sempre em épocas de Festa da Uva, a gente ia com a escolinha para Sinimbu para ver os desfiles. E foi num desses anos de Festa da Uva, vendo os desfiles, que eu olhava para aqueles carros, o carro da corte, o carro das embaixatrizes, e aquilo parecia tão distante, mas ao mesmo tempo era tão lindo. E eu me imaginava ali, será que é possível um dia, mas ainda, claro, com uma imaginação muito infantil, né? Comendo uva, e a gente se encantava tanto por aquele mundo mágico que era. E ali começou a plantar uma sementinha dentro de mim de que talvez pudesse ser possível, quem sabe. Mas eu também tenho dentro de mim uma questão muito grande com sonhos e que às vezes meus sonhos são bem silenciosos. E eu não falo assim aos quatro ventos sobre ele. E esse foi um desses sonhos, esse foi um dos sonhos silenciosos que ficaram ali e eu sempre admirando muito de longe. Eu fui crescendo, seguindo, vendo sempre os desfiles, participando das festas, indo nos shows. E ano passado eu tive a grata surpresa de ser convidada para processo seletivo do Recreio da Juventude. Acho que é importante falar também que nesse meio tempo eu fiz um mergulho muito grande na minha profissão. Então, com 17 anos eu ingressei na graduação, com 22 eu me formei. A partir daí já comecei 2 especializações e não parei. Então, os últimos 8, 9 anos da minha vida foram completamente dedicados à psicologia. E com isso, esse sonho ele ficou ali. E a admiração era de longe, mas não fiz nenhum movimento em busca dele. E agora eu estava num momento da minha vida em que eu já estou com o meu consultório há 3 anos, já estava estabilizada, já estava com as minhas especializações concluídas. E daí ano passado veio então esse lindo convite para participar do processo seletivo com o Recreio da Juventude e aqui estou. Realizando esse sonho, e eu acredito muito que os nossos sonhos, eles acontecem na hora certa, e foi o meu momento certo, tinha que ter sido agora. Júlia, como é que tem sido o pré-concurso, né? Falta menos de um mês para a grande noite, a noite de escolha do trio soberano. E a gente sabe que a agenda de eventos, ela é muito extensa, né? Vocês convivem quase que diariamente. Eu te pergunto como é que tem sido a convivência, né? Com as 11 embaixatrizes, além de você, e também com a comissão que faz parte da Festa da Uva.
Bom, tem sido incrível. E sabe, Daniel, que essa foi uma das tantas surpresas incríveis que eu tive, porque eu não imaginei, jamais que eu iria viver o que eu estou vivendo agora. Não imaginei que a nossa comissão ela tivesse esse cuidado, esse carinho, essa atenção conosco. Bom, que essas mulheres fazem por nós é algo incrível e assim, não existem palavras para realmente agradecer, porque elas são fenomenais. Elas preparam ao longo do nosso pré-concurso uma agenda extensa, intensa de eventos, mas para realmente preparar todas as candidatas para representar a nossa cidade, a nossa festa da melhor forma possível. Então é muito incrível e lindo porque a gente nivela o conhecimento, né? E tem sido maravilhoso, assim. Nosso grupo de 12 embaixatrizes também é um grupo muito unido, muito querido. A gente se deu super bem e precisa, né? Precisa ter essa harmonia porque a gente passa muito tempo juntas. E na hora de representar Caxias e a nossa festa, essa união ela vai fazer toda a diferença, porque a comunidade percebe isso, né? As pessoas percebem quando tem esse entrosamento, quando é verdadeiro. E a gente tem isso, então eu tenho muito orgulho de estar presente nesse grupo, porque a gente realmente se deu muito bem e se dedica muito. Acho que é interessante também falar o quanto por trás de tudo isso existe estudo. É muito intenso, é muito intenso. A gente se prepara com conteúdos de economia, política, história da festa, história de Caxias. É muito intenso. E a gente aprende muito também sobre a uva, sobre vinhos, claro, né, para poder realmente conversar com o turista, conversar com a comunidade e ter muito repertório, né, para poder representar muito bem, porque a nossa festa e a nossa Caxias merece isso. Então, ao longo desses 4 meses, tem sido uma intensidade muito grande. Agora a agenda começa a apertar ainda mais, né, na finaleira, mas tem sido incrível, maravilhoso. Vamos falar um pouco da entidade que você representa. É um símbolo de Caxias do Sul também, né? Uma organização, uma entidade mais do que centenária. Que, inclusive, se não me falha a memória, o atual trio tem a Eduarda, que é do Recreio da Juventude. O que significa para a Júlia ter o RJ do lado dela nessa jornada? Bom, não tem como falar sobre a minha entidade sem transbordar de orgulho e de emoção por dentro, porque o Recreio da Juventude faz parte da minha vida há mais de 2 décadas. Eu tenho uma história muito grande com o clube, desde pequena. Eu fiz ginástica artística lá, a minha formatura foi lá, o aniversário de 80 anos da minha avó foi lá, então eu tenho muitas memórias dentro do clube, né? Foi incrível, foi lindo receber esse convite. Mas, ao mesmo tempo, muito intenso, porque carregar o nome de uma entidade centenária que realmente faz parte da história de Caxias, que foi o berço da Festa da Uva, porque acho que isso é interessante, né? A primeira exposição de uvas que deu origem à Festa da Uva foi no Recreio da Juventude. Então, desde o início da história da nossa festa, o clube já faz parte. Então, o Recreio realmente tem um espaço muito grande na minha vida. A Eduarda, a atual princesa, é representante também do clube, então eu tenho mais esse, digamos, desafio, né, por trás, assim, de continuar um legado de muitas histórias, de muitas mulheres incríveis que passaram, tanto como rainha quanto princesas, dentro da corte da festa e que fizeram história. E eu desejo muito poder continuar com esse legado, porque realmente o Recreio da Juventude é uma entidade de muito peso, mas mais do que isso, é uma entidade que tem o meu coração. O apoio, todo o suporte que eles têm me dado nessa jornada tem sido algo fundamental para eu estar aqui me sentindo bem, me sentindo preparada, feliz e orgulhosa dessa jornada, porque eu tenho pessoas por trás disso que realmente me deram todas as condições e me dão todo o apoio, todo o suporte. Não tem dia, não tem horário que eu não mande mensagem, eles, a gente tá aqui, a gente tá juntos, independente do resultado, a gente tem muito orgulho de ti. Então, quando eu ouvi isso deles, e foi semana passada, assim, cara, tudo deu certo, eu já sou muito vitoriosa, porque eles me deram tudo que eu precisava pra estar aqui. Então, o clube, o Recreio da Juventude realmente é fenomenal. Júlia, numa das suas respostas anteriores, você falou que tem sonhos silenciosos. Aqui na minha lauda, uma das perguntas é um sonho que tu tens. Seja um sonho já concretizado, então, ou um ainda que tu ainda quer realizar.
Uhum. Embora silenciosos, o que dá pra revelar pra gente, por favor? Claro, claro. E quando eu digo silenciosos é porque às vezes a gente não compartilha, né? E eu também tenho esse cuidado, mas com certeza já realizei alguns sonhos na minha vida, mas tenho tantos outros para realizar. Eu cito aqui com certeza a minha formatura, essa foi um grande marco na minha vida, e estar aqui é um desses sonhos que eu estou concretizando, estou realizando. Mas com certeza, após a festa, eu tenho um desejo muito grande de poder ingressar no mestrado para me tornar docente dos cursos de psicologia, porque eu tenho o desejo. Eu tenho um propósito muito grande, que é de poder ver na grade curricular dos cursos de psicologia a disciplina de luto e trauma. Luto e trauma são as minhas especializações e eu acredito fortemente que a gente não tem como falar de cuidar do outro, sem ter domínio, sem ter conhecimento dessa habilidade, desse tipo de acolhimento, de cuidado. Então, luto e trauma são essenciais para a formação de um bom profissional da área da saúde. Aqui eu falo da psicologia, mas deveríamos ter em todas as profissões, né? Todas as grades curriculares que cuidam da área da saúde. Então, esse é um grande sonho. E eu desejo fortemente poder, daqui 5 anos, 6 anos, poder começar a atuar realmente nessa área e começar a levar para a nossa graduação de psicologia esses temas tão importantes, num cuidado muito humanizado também. Júlia, quais são os teus hobbies favoritos, né? Na tua hora de lazer, o que tu gosta de fazer? Bom, eu sempre falo que tempo de qualidade com a minha família tá entre as top 3 coisas que eu mais amo fazer na minha vida, né? Inclusive, esses tempos aqui de festa da uva também são de renúncias, né? E a gente sabe desde o momento que ingressa na festa que vamos precisar ter essa dedicação. Mas sempre que sobra um tempinho, é com a minha família, pro meu refúgio que eu vou pra me recarregar. Então, com certeza, essa é uma das coisas favoritas. Fazer um bom churrasco de domingo com a minha família tá entre meus hobbies favoritos. E aqui, não posso deixar de falar sobre a leitura. Eu amo ler, amo ler, tanto livros, né, para minha profissão, mas tem sido muito bom para a mente também, para descansar. Eu amo ler romance. Amo ler alguns livros de suspense também. Então, leitura e música. Minha família é muito musical e eu também me considero uma pessoa super eclética, assim. Minha playlist é bem engraçado, porque varia bastante os estilos musicais. Então, são 3 coisas que hoje é o que eu mais dou prioridade e que me ajudam muito a descansar mentalmente. Né? Então, meus 3 hobbies atualmente é estar com a minha família, uma boa leitura e música, que me energiza muito. Estamos conversando aqui com a Júlia D'Alegrave Scopel, psicóloga, 25 anos, embaixatriz da Festa da Uva e que representa o Recreio da Juventude. Júlia, é hora de falarmos de Caxias do Sul. Qual que é o teu lugar favorito aqui na nossa cidade? Então, venho falando muito sobre família, né? E com certeza, o meu lugar favorito aqui é a minha casa. É minha casa, é o meu refúgio, é o lugar que eu encontro reconexão comigo mesma, com as pessoas que me ajudam. E nesses 4 meses, onde a gente precisou estar tanto fora de casa, conhecer tantos lugares, conhecer um pouco mais sobre a cultura de Caxias, os pontos turísticos, tudo que a nossa cidade realmente tem a oferecer, no final do dia, chegar em casa e poder partilhar isso com as pessoas que amamos e poder realmente ver que essa jornada ela tá tendo um propósito muito grande, não apenas para mim, mas para minha família também. A minha casa, ela ganhou um espaço ainda mais importante dentro do meu coração, né? Então, se eu tiver que escolher apenas um lugar da nossa cidade, sempre será o meu refúgio. Turismo. Caxias do Sul tem roteiros turísticos, né, para todos os gostos. Se um turista chegasse e te abordasse na rua, o que você indicaria para ele fazer em Caxias? Qual roteiro turístico que ele pode fazer? Eu amei essa pergunta, Daniel, porque realmente Caxias tem muito espaço pra gente fazer muitas coisas. Então, eu sempre penso assim, vamos pensar que a gente tá em período de Festa Nacional da Uva,
né? Então a gente sempre precisa começar o nosso roteiro visitando a festa. É um espaço muito importante. O Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos conta muito a história da nossa cidade, da nossa festa. Então, iniciar esse roteiro por um bom passeio, comendo uma uva, desfrutando realmente do que a nossa festa tem a oferecer, vendo os expositores. Então, toda a parte de exposição local é muito incrível também. Conhecer as réplicas, acho que esse é um ponto que as pessoas precisam conhecer, o turista precisa conhecer, mas o caxiense também precisa conhecer. Hoje nós temos empreendimentos maravilhosos dentro das réplicas, com restaurantes incríveis, que eu já fiquei sabendo ali, temos um spoiler, que vão abrir novos restaurantes ali dentro do complexo das réplicas de Caxias, e é realmente muito lindo, é uma imersão poder olhar e ver como a nossa cidade realmente começou. Né? Então é muito lindo. Depois, acho que não tem como falar de Caxias sem falar de fé, né? Isso fala muito sobre o imigrante italiano e realmente a cultura que veio seguindo da religião, enfim. E acho não, Caxias é essa cidade que realmente abraçou muito, né? Nossa cidade tem muitos processos de imigração, então aqui poder conhecer as igrejas, né? Inclusive porque aqui em São Pelegrino nós temos uma igreja, por exemplo, que não apenas fala sobre a fé, mas também sobre arte. É muito lindo ver o que tem dentro de São Pelegrino, a estátua, né, da Pietà, que é a única que nós temos no mundo, tirando a original. Então, nós temos aqui um espaço também de arte muito incrível. Caxias é uma cidade artística. Não podemos deixar de passar pela área central da nossa cidade, onde tudo começou. E ali na praça nós temos também a oportunidade de ver monumentos muito importantes para a nossa cidade. E, claro, com isso a gente também já pensa em uma rota gastronômica, né? Porque pensem numa cidade que tem comida boa. Eu tenho muito orgulho de Caxias, porque realmente nós temos aqui muita variedade. Então, temos restaurantes muito especiais que perpetuam, né, a gastronomia ítalo-gaúcha, mas também a parte italiana. E restaurantes que ainda têm muito da cultura familiar. Eu acho isso muito incrível, muito incrível. O quanto Caxias realmente conseguiu manter esses espaços, né? E se a gente pensar que estamos em época de festa da uva, não podemos deixar de concluir o dia no desfile cênico, vendo todo o caminhar da corte das embaixatrizes e de toda a união que faz esse desfile tão lindo num lugar tão importante da nossa cidade. Então, acho que um roteiro de um dia é muito pouco para ver tudo que a nossa cidade tem. A gente precisa olhar com mais dias para isso, porque o nosso interior é muito lindo, poder visitar vinícolas, né? Então, realmente tem muita coisa para fazer aqui. Na parte turística, nós precisaria ali de, no mínimo, uns 2 dias para poder abraçar vários pontos importantes da gastronomia, da cultura, dos museus, da parte de vinícolas também, né? Mas acho que daria para começar por isso aí que eu falei. Gastronomia, então. Prato típico da nossa região que tu mais gosta. E a perguntinha, se tu sabe fazer. O prato. Ah, perfeito. Então, nossa, é tão difícil de escolher. Da nossa região, com certeza, anholine. Eu, infelizmente, não sei fazer o anholine em si, mas me garanto numa boa sopa de anholine, isso sim, né? Pelo menos isso. Comprando o anholine pronto, o caldo tu te garante. O caldo eu me garanto. Mas com certeza agora, e não tem pra mim coisa mais confortável, inclusive mentalmente, do que um dia como hoje, que tá chuvoso, o clima tá frio, de poder chegar em casa e tomar uma boa sopa de anholine. Eu amo e tomo em qualquer época do ano, né? Não concentro isso só no inverno, porque realmente faz parte da tradição lá de casa, a gente sempre toma. Tem alguma personalidade de Caxias, Júlia, que tu te inspira, que tu busca ter como exemplo? Bom, eu vou falar sobre uma personalidade da minha vida, né? Eu venho muito falando sobre família, e eu vou citar aqui de novo. E hoje eu vou citar o meu pai. Meu pai é um grande homem, é uma pessoa que nunca mediu esforços para que a nossa família tivesse tudo. E quando eu falo tudo, aqui não falo de coisas materiais. Eu falo de conforto, de estudo, de amor, de cuidado. Realmente, meu pai é uma grande inspiração.
E muitos dos meus valores como pessoa, de caráter, de personalidade, do que eu acredito para esse mundo, me foi dado por essa pessoa que hoje eu tenho o orgulho de chamar de pai. Foi dele que as minhas maiores referências da cultura italiana foram dadas. Meu pai veio de Santa Lúcia, teve uma vida muito difícil e construiu tudo do zero. E eu tenho muito orgulho do homem que ele é e do que ele fez pela nossa família. E se hoje eu tô aqui com coragem de estar passando por esse processo, é porque o meu pai me ensinou a ter muita coragem. Então eu não tenho como falar de uma personalidade da minha vida sem citar ele. Júlia, agora a gente vai viajar um pouquinho no tempo, nós vamos voltar lá pro início da história de Caxias, tá? Porque a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: a Caxias atual, será que ela é muito diferente da Caxias lá do início da nossa colonização? É porque a gente vem desenvolvendo tradições e culturas, né, que hoje ainda em 2025 o nosso povo mantém. O que a Caxias do Sul de hoje e a colônia Caxias lá do início da nossa história tem em comum, na tua opinião? Uau, essa é uma pergunta profunda. Penso que desde o início, Caxias sempre foi uma cidade muito acolhedora. E é importante a gente lembrar que temos uma raiz italiana muito forte, uma colonização muito forte, mas os italianos não chegaram aqui sozinhos. Aqui já tinham índios, por exemplo, né? E eu admiro muito essa capacidade de Caxias de acolher novos povos. E isso vem desde dos primórdios da nossa cidade. Então, acho que essa questão do acolhimento é algo que me inspira muito e que nos dias de hoje, inclusive, segue acontecendo. A gente vê seguidamente os processos de imigração e a chegada de pessoas aqui em Caxias que buscam uma nova oportunidade de vida. Então, isso corrobora com o italiano, que chegou também buscando uma nova qualidade de vida, buscando melhor que recursos realmente, né? Então, segue isso nesse momento. Inclusive, não posso deixar de citar a questão da fé. Nós temos aquele slogan de Caxias, né? Caxias da fé e do trabalho. E os povos de antigamente, que já estavam aqui, trouxeram isso, e isso ficou enraizado. Caxias ainda é uma cidade que abraça muito a religião e que hoje, claro, consegue ainda perpetuar novas religiões, né? Que se abre espaço realmente para essas pessoas que vêm de fora trazerem consigo também a sua fé e que são acolhidos. E não posso deixar de falar, então, do trabalho também, o quanto hoje a nossa cidade, ela é um dos principais polos metais mecânicos do país. E não só isso, nosso setor vitivinícola, ele alimenta, abastece mais de 90% da produção. Então, o quanto as nossas raízes de trabalho também são perpetuadas aqui e que Caxias é uma cidade que tem muita oportunidade. Então, por isso que as pessoas seguem recorrendo a ela. Eu acho tudo isso, essas questões, assim, da fé, do trabalho, da união, do acolhimento das pessoas, isso permaneceu do início e ainda segue, né? Tornando Caxias a cidade de referência que é. Eu vou pular um pouquinho aqui o nosso roteiro, porque eu quero pegar o gancho dessa tua última resposta, que falou sobre acolhimento. Caxias do Sul hoje é feita por diversos povos. Uhum. E a festa da uva simboliza muito isso. É uma festa comunitária. Perfeito. Né? Como é que a festa da uva, esses povos, o turismo também podem impulsionar o nosso município ainda mais, na tua opinião, Júlia? Ótimo. No período de festa da uva, a gente vê que toda a produção agrícola, a indústria vitivinícola, ela tem um boom muito grande porque as pessoas estão falando muito sobre isso, né? A uva, que é a nossa rainha maior, ela realmente ganha esse protagonismo ainda mais. Então, a festa, por ser comunitária, ela é feita por muitas mãos. E isso continua o legado de Caxias. Caxias foi feita por muitas mãos, continua sendo feita por muitas mãos. E a nossa festa é isso, né? Inclusive, a gente precisa lembrar do ano que nós tivemos como tema da festa a diversidade,
né? Então, inclusive a nossa festa, ela abraça muito isso. Porque, claro, a nossa questão principal é a uva, é o imigrante, o colonizador realmente que trouxe tantas coisas pra cá, tantos valores, história pra gente, mas ao mesmo tempo retomando a questão dos diversos povos que aqui estão. E a festa abraça isso com muito amor, com muito carinho, tanto que nos nossos pré-requisitos para participar do pré-concurso, do processo de escolha da corte, não tem lá um pré-requisito onde uma descendência alemã, por exemplo, não possa estar. Né? Então a gente precisa olhar, inclusive, para as mulheres que se colocam à disposição da imagem da festa, que a gente também carrega outras descendências. Eu tenho só a descendência italiana, mas tem outras meninas que trazem consigo a descendência italiana e outras que representam com todo amor, com todo carinho e orgulho essa cultura. E nossa festa é isso, feita por muitas mãos que amam a festa da uva, que amam Caxias e que realmente abraçam todos os povos, todas as culturas, as crenças, e a nossa festa representa toda essa diversidade. A mulher caxiense. Tivemos ao longo da história diversas mulheres que engrandeceram o nosso município e ajudaram a construir a história da nossa cidade. O que dá para aprender com essas mulheres? Vamos citar aqui Ana Heck, Didia Bandera, pessoas que estão nos livros de história e que hoje estão presentes nas nossas vidas de uma forma ou outra. O que dá para aprender com elas? A força, persistência, na tua opinião? Bom, o que dá para aprender com mulheres como essas que tu citou? Muita coisa, né? E isso fala sobre o legado delas. A força, a coragem. Mulheres que numa época que não tinham a condição que nós mulheres temos hoje de aparecer, de realmente ocupar lugares de representatividade, posições importantes, né? Elas precisaram desbravar muitas coisas para hoje estarem nos livros de história e realmente serem essa referência. Com certeza aprendemos com elas essa questão da mulher como podendo ocupar o centro. A mulher tendo a oportunidade de sair de casa e buscar os seus sonhos, ter muita coragem e muita força de poder realmente deixar um legado, de mostrar toda a capacidade, habilidade que a mulher tem. Isso dá muito orgulho, porque essas mulheres tiveram que vir antes de nós para que hoje a gente pudesse estar nesse lugar. Inclusive, eu ouvi uma reportagem que o nosso presidente da festa, o Fernando Bertotto, falou em relação à uva ser a nossa rainha maior, mas a importância da imagem das embaixatrizes e da corte, que também fazem a festa, que também representam. E são somente mulheres. A nossa comissão social é somente mulheres. E isso fala da força da mulher, da força de hoje, né? Desse público feminino que traz consigo a docilidade, a elegância, a delicadeza, mas que pode estar em qualquer palco, ocupando inclusive o protagonismo numa festa de cunho nacional. E isso dá muito orgulho. Se tivesse uma palavra que definisse a Júlia, que palavra seria essa? Determinação. Eu corro muito atrás do que eu quero e do que eu sonho. Então, determinação com certeza é algo que me caracteriza muito, assim. Determinação com cuidado. E para a gente encerrar, então, vou deixar um espaço, né, Júlia, para tuas considerações finais. E também fazer um convite, né, para o pessoal que quiser acompanhar a Noite da Escolha lá no ginásio do SESI. Fique à vontade. Perfeito. Então, muito obrigada, querida equipe, por todo esse acolhimento, Daniel, pela forma como vocês nos cuidam nesse momento. Tem sido incrível poder participar desses momentos, falar um pouquinho mais sobre a nossa festa, sobre a minha trajetória. Então, agradecer imensamente a oportunidade, a todo mundo que está nos assistindo e convido vocês para no dia 23 de agosto, a partir das 8 horas, no ginásio do SESI, acompanhar a escolha da Rainha e Princesas da Festa Nacional da Uva de 2026 e, claro, estendendo esse convite para no ano que vem, de 19 de fevereiro a 8 de março, estar junto a nós no Parque de Eventos, comemorando, celebrando essa linda festa.
Essa foi a Júlia D'Alegrave Scopel, psicóloga, 25 anos, embaixatriz da Festa da Uva 2026 e que representa o Recreio da Juventude. E se você quiser ir lá torcer e acompanhar a escolha do trio soberano da próxima edição da Festa da Uva, os ingressos já estão à venda no site, né? O Minha Entrada pode adquirir de forma online ou presencialmente lá nos pavilhões da Festa da Uva, na sede da Comissão Comunitária, que fica bem atrás das réplicas. Tem show do Vitor Clay nessa noite, é mais um atrativo, né? Além de conferir o desfile, vai ter a oportunidade de acompanhar o show do Vitor Clay. E claro, acompanhar tudo aqui também pela Rádio São Francisco e pela Mais Nova. Nós estaremos ao vivo, direto do ginásio do SESI, com a transmissão pela rádio e também em imagens, uma super live que a nossa equipe está preparando para as nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez, Júlia. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado também aos nossos patrocinadores, Dom Apio Pizzaria, Yoshi Sushi, Mogtur Turismo, Rodóio, Radize Restaurante, Bragé Transportes, Central Tecidos e Aviamentos Caxias e Microempa. Até mais. Tchau.